encerrando essa série de lives aí, hoje a gente tem a presença dessa mulher que vocês estão vendo aí, a minha mãe. Ela vai dar o testemunho dela e ela tem bastante história para contar sobre luto. Ela é uma das pioneiras aqui em Sidrolândia também. Das pioneiras não, é a pioneira, né? A pioneira que trabalha com essa parte de atividades funerárias. Começou aí nos anos 80, juntamente com meu pai, que herdou da minha avó. Mas, para não ficar nas minhas palavras, vamos falar com ela. Quem que é a dona Vani? Boa tarde a todos. Para quem vai assistir à tarde, quem vai assistir à noite, o meu boa noite. Quem assistir de manhã, meu bom dia. Desejo a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que vai ouvir esse vídeo. Eu comecei com serviço funerário, tinha a base de 10 anos. Eu e a minha mãe e meu irmão começamos lá em Dourados. E a separação é uma coisa muito triste, porque tem pessoas que não conseguem superar o luto. Um, às vezes, vai 1 ano e outro só um profissional. É muito doído o luto. Eu, aqui em Sidrolândia, perdi meu pai num acidente. Meu pai entrou na frente de um caminhão, o caminhão freou na frente dele, ali em frente dos Cicobes, perto da Edna da Lotérica. Ficou tudo em carne moída. Uma nossa funcionária começou 8 horas da manhã a catar o corpo. Era meio-dia, estava lá catando ainda. Então, o luto é muito triste. Só quem fala é quem passou. Eu tinha 2 tias que eu amava muito, muito. Tinha como mãe. Uma chamava Isarina, mas a gente chamava de Zizi. E a outra, Anair. Também foi muito triste para mim superar. Já fazia uns 3 anos que a tia Anair tinha falecido. E todas as vezes que eu a lembrava, doía muito. E eu nasci no ramo funerário, com o luto das outras pessoas. Ali, consolando amigos nossos que perdemos em acidente terrível. Teve finado Domingos, ele e a esposa e o filho morreu num acidente horrível. Domingos era meu braço direito. Quando falecia alguém, eu pedia: Domingos, você ajuda lá, porque o Jaime não tá aí sozinha. Não, vamos lá. Então era um baita de um companheiro, um escrivão aqui de Sidrolândia, muito querido. E já passei por muitos sofrimentos do luto, mas nós não vamos ficar livres do luto, porque Deus deu o seu único filho, morreu por nós. Quem somos nós? Eu tenho um mundo de filho, eu não dou um dedinho do filho por nenhum de vocês. Mãe, e essas marcas que você carrega, assim, desde a infância, assistindo essas imagens de tragédias, né? Porque muitas mortes são violentas, né? E todas as mortes que passavam aqui por Sidrolândia passavam por você ou pelo pai. Antigamente, né, só tinha a nossa Pax. E você tem flash de memórias, assim, de coisas do passado? Assim, você dorme, sonha, tem alguma coisa? Ou... A gente ia buscar corpo, 1 mês falecido, não tinha aquela divisória. Hoje não, os carros fúnebres têm uma divisória. O motorista não vê o corpo. A gente ia junto ali. Uma vez eu fui buscar um corpo, quando eu vi, os coroas estavam já pertinho de mim. E muita chuva, não podia abrir o vidro, daí eu abri o catavento da caravana. Aí quando eu abri o catavento, eles voltaram, eles não gostam de vento. Então as coisas horríveis que a gente participou aí. Eu não sei a senhora, mãe, mas eu, assim, a gente trabalha com isso, acaba meio que se tornando uma rotina, porque é um trabalho como qualquer outro, né? Só não é, vamos dizer, normal, porque é mexer com óbito. Mas acaba se tornando uma rotina. Mas até hoje, assim, quando eu fico sabendo de morte de criança, que é o que mais, assim, que mais me afeta. Tem alguma morte, assim, algum luto de alguma família que você passou que
por mais que você tava ali trabalhando e era o teu trabalho, mas que você ficou envolvida com aquela morte? Eu fiquei traumatizada com a criança. Eu tava grávida de você, eu e teu pai vinha vindo do Paraná, e a criança tinha uns 2 anos ou 3 anos, e ela saiu do Coronel e entrou na pista. E eu falei, Má, não terminei o tubo. Eu tava grávida de você. Todo mundo falava para tirar, que eu chorava dia e noite, e até hoje eu não esqueço daquela morte. Março, para mim, é um mês que fico marcado por causa dessa morte. Quando eu tava grávida de você, acho que de uns 2, 3 meses. Bem no início mesmo da gestação ali. Foi um período difícil, né? Você tem lembranças desse dia aí? Quer compartilhar alguma coisa desse dia? Foi terrível. O Johnny Clay era bem pequenininho, estava em pé no banco do carro. Aí quando eu vi que ia bater, eu levei o braço para segurar o Johnny Clay. Aí tava eu e o Johnny e a minha mãe. Aí o Jaime pegou e foi para a cidade de Eldorado com a criança morta e o pai. E nós ficamos na BR, eu, o Johnny Clay e a minha mãe. Aí chegou a polícia e amarrou a nossa caravana numa 4000. E aí eu batia na lata e buzinava, e o cara em alta velocidade, a caravana não tinha freio, perdeu o freio no acidente. E aí eu batia, eu fiquei 30 quilômetros fazendo de tudo para ver se o cara me enxergava, e o cara puxando. Aí quando chegou já perto de Eldorado, eu falei para minha mãe, põe o cinto e abraça o Johnny Clay bem abraçado, que eu vou tombar esse carro. Eu não vou entrar debaixo dessa 4000, porque eu sei que a hora que ele frear, mãe, eu e a senhora vamos para baixo da 4000, eu vou tombar o carro. Aí quando chegou, que eu vi o quebra-mola, que ele pôs o pé no freio, eu virei a caravana, ela estava amarrada com a corda, aí a corda enrolou na roda da frente e foi puxando de atravessado. Graças a Deus, não aconteceu nada. Deus esteve ali comigo, a mãe e você ali no ventre, passamos o dia inteiro na delegacia dando depoimento, o pai falando que não tinha, que a criança fugiu da fazenda, que nós não tinha culpa. Aí terminamos de dar o depoimento e viemos embora. Aí no dia do julgamento do teu pai, eu estava no hospital internada para ganhar você. Aí o médico mandou uma carta e julgou e foi absolvido sem a presença do teu pai. Uma história muito traumática. E como que foi os meses seguintes depois desse ocorrido aí? Você tem lembranças assim? Como é que foi a recuperação? Porque alguém que vivencia isso, muitas vezes tem pessoas que até hoje não fica muito certo das ideias, né? Porque é algo muito traumático mesmo, né? Uma pessoa gestante se envolver num acidente onde morre uma criança. Então tem pessoas que não conseguem se recuperar de um trauma muito grande. Como é que foi? Você fez algum tratamento? Não fiz tratamento. Depois que veio nasceu você, aí era 2 guri para cuidar. Toda hora um falecendo, não tinha tempo. Mas nos começos eu acordava com aquele vulto passando na frente da caravana. Muitas vezes, um ano e pouco, aquele vulto passando na frente do carro. Mas aí depois, com tanta luta, que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, nosso serviço funerário não é reconhecido. As pessoas pensam, tá desejando as desgraças dos outros. Mas todo profissional vive da desgraça dos outros. O farmacêutico, se ele não ficar doente, ele não vende o remédio. O médico, se ele não ficar alguém doente, como é que ele vai te consultar? Você, se não estragar um dente, como é que vai? Não tem. Então, todo profissional vive com a desgraça do outro. Não é só a minha, porque finalmente. É verdade. Bem lembrado. Mas e aí? Conforme foi crescendo a empresa, foi chegando mais funcionários, mais colaboradores, aí vocês foram meio que pendurando a chuteira. Hoje vocês já estão aposentados, né? Já estão mais sitiantes, já cuidando dos porquinhos lá, dos bichinhos na chácara. E olhando para trás, valeu a pena todo esse esforço, todos esses traumas, essas marcas, as cicatrizes? Valeu. E quem conhece
a gente chegou aqui do zero. Não existia funerária. Quando falecia alguém, ia buscar o caixão lá em Campo Grande. Aí nós mesmo fazia alguns caixão. Nós não, eu que fazia. O Jaime, na época, mexia mais com oficina. Lutamos muito, graças a Deus conseguimos formar vocês, uns homens de bem, os dois, mais o Tiago. E Deus abençoou nós. Eu penso assim que Deus não abençoou, Ele derramou na minha vida e do Jaime sem medida. Foi muitas bênçãos, não dá para olhar para trás e ver alguma tristeza, só alegria. Amém. Tivemos também aí a nossa família, a morte sempre acompanhou, né? Ou no trabalho ou a senhora mais do que eu, né? Mas sempre tivemos casos de luto, né? Você já vivenciou aí, falou da história da gestação, da perda do vô, da tia Nair, da tia Tereza. Da avó, que acho que eu esqueci. Da avó Nauzira, que eu ia falar recentemente, mas já tem um bom tempo aí, né? Já tem uns 10 anos, né? Que faleceu. Tivemos também a perca de um neto. Também tivemos... Meu primeiro neto. Tivemos a perca de um neto aí, uns 7, 8 meses de gestação, não é bem ao certo. Mas também tem mais essa perca aí. E para você, mãe, como que é lidar com a morte? Como é que você lida? Quando você tá lidando com a morte do outro no serviço é uma coisa, mas quando a morte bate nas portas, quando é com algum ente querido, como é que você tem buscado forças para superar esses lutos? Não é fácil. Como não é fácil lá pro meu irmão em Cristo que perde seu familiar, não é fácil para mim. Igual esses dias perdemos o João Adoriano, né? Funcionário antigo da empresa. Quando eu cheguei ali, que eu vi ele, eu me desabei. Então é muito difícil. O luto não é fácil, é só para quem passou para saber como é difícil. É traumático, né? Você tem buscado ajuda em Deus para fortalecer? Tem. Se não é Deus, a gente cai, porque às vezes é uma coisa em cima da outra, né? Teve uma vez que a gente tinha um ônibus na usina e esse ônibus era para só ficar dentro da usina. E a usina mandou buscar índio aqui da ONU. E esse ônibus vinha cheio de índio dentro e furou um pneu. Aí o motorista pediu para os índios descer. E os índios não quis descer do ônibus. Falou que ele para trocar o pneu daquele jeito. Aí o coitadinho, com medo daquele mundo de índio, foi lá, pôs um macaco e entrou embaixo do ônibus com a perna aberta para tirar o pneu. O macaco saiu e o ônibus caiu em cima do nosso funcionário. Aí a França estava até de férias, aí veio para... E aí ele, nos últimos momentos, não sei como, ele falou: patrão, sofreu um acidente, me socorre. Foi a única coisa que ele falou no telefone e morreu. A gente vivenciou essas histórias, mas a gente não era mais assim, guri, né? Não tinha tanta entendimento das coisas que estavam acontecendo. Então a gente pegou assim mais de forma indireta. Mas eu tenho muito orgulho, tanto da senhora quanto do pai, por tudo quão valentes, né? Vocês foram épocas muito difíceis, né? A gente já pegou uma fase de transição já pegando uma fase boa da vida, assim, a fase boa que eu digo assim, já não era tanto ralo, né? Era já mais estruturado o negócio. As lembranças que eu tenho, assim, de muito pequeno são lembranças mais apagadas da memória. Mas a gente vivenciou muitas lutas, né? E não é à toa que vocês chegaram onde chegaram. E o legado que fica, né? O legado de pessoas que
conquistaram as coisas pelo mérito mesmo, que foram atrás, porque não tinham estudo, não tinham preparo, mas tinham vontade de crescer e conquistar, né? E Deus, que nem se fala, Deus derramou bênção, porque Deus não derrama bênção em preguiçoso, né? Derrama bênção em cima de pessoas que estão buscando. Então, assim, é muito bom ter o teu registro aqui, mãe, porque fica registrado, né? Vai passar daqui 20 anos, 30 meus anos. Netos, meus tataranetos, essa velhinha é embaçada. Era embaçado. Encrenqueira. Pode ser que nem eu esteja mais aqui, né? Mas fica aí o registro para os netos, para os tataranetos verem o registro histórico, né? Antigamente o pessoal escrevia livro para deixar registrado, agora a gente tem a internet aí que nos auxilia nisso. E obrigado pelo teu testemunho. Eu acho que daria pra gente ficar falando bastante tempo aqui, né? Porque a história de vida de vocês tem muitas marcas, tem muitas coisas que vocês passaram para chegar até onde chegaram. Então, às vezes as pessoas olham hoje e vê a estrutura que tem, né? Tudo o patrimônio que construíram, mas não sabem a custa do que foi para chegar até aqui. 15 anos sem Natal, sem Ano Novo, sem domingo. Era a única funerária que tinha na cidade. Não interessava se era particular ou era gratuito, porque nós tínhamos a obrigação de dar 3 caixão gratuito para a prefeitura. E às vezes era só os 3 gratuitos, nós não tinha de onde tirar. Aí às vezes vendia um particular, mas 3 meses, às vezes era só da prefeitura, então aquele particular tinha que cuidar bastante, não tinha dinheiro para pagar um funcionário. Então era nós dois, além de eu cuidar da casa, dos filhos, às vezes passava a noite inteira correndo atrás de corpos e coisas muito tristes aconteceram. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo, chamava Sônia, e a gente ia pescar junto ali na beiradinha desse primeiro rio, eu e ela e o irmão dela. Na época não tinha EMR. O irmão dela brigou com a esposa e bebeu veneno. Aí o cara da ambulância encostou aqui e falou: tô com o Quincas morto aí. Quem que vai lá avisar a mãe? Eu falei: eu não vou. O Jaime falou: eu também não. Aí ficou naquele empurra: vai, não vai. Aí vai eu. Aí cheguei lá, como ela me amava, a dona, que era a mãe da Sônia, chegou: minha filha, você veio tomar tereré, que bom. Aí eu sentei num banquinho e comecei a chorar. Aí a Sônia, que era irmã do falecido, chacoalhava no meu ombro: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: infelizmente teu irmão tomou veneno e morreu, tá lá dentro da ambulância, na frente da PAC. Veio eu ir lá consolar, eu fui consolado pela família. Histórias como essa tem de monte, né, mãe? É. Enquanto a gente tá falando aqui, a cabeça vai funcionando, vai lembrando de coisas, né? E são 30, a empresa é de 84, se eu não me engano, é 84, então eu sou de 89, eu tenho 36 anos, então nós estamos aí falando de 40 anos de empresa, então é muita história, 40 anos, hein? Muito. Muita coisa vivida aí nesse... Coisas horríveis que você era obrigado a enfrentar, porque era teu trabalho, você não podia correr. Como que você ia falar para a família: não, eu não vou? Você ia chorando, mas ia. Não tinha o que fazer, né? Não tinha como delegar, né? Não. Essa é a minha história e essas são as marcas da vida do meu luto que eu carrego.